Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um evento aqui da Escola dos Peritos, mais um webinar. Antes de começarmos, me manda um ok, se tiver, como que tá a transmissão, como que tá o som, áudio, vídeo, me manda um ok, se está tudo bem, para gente seguir aqui com o nosso bate-papo. Hoje estamos transmitindo pelo YouTube, Escola dos Peritos, e pelo meu canal pessoal Márcio Montesani no LinkedIn. Legal? Então manda um ok. Quem tiver aqui no LinkedIn, quem tiver no YouTube, só para eu saber que tá tudo ok. Legal, ótimo. Legal. E aí, pessoal do LinkedIn também, tá tudo ok? Ótimo. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre um tema. Cada vez mais a gente vai entrando em assuntos específicos. Como investigar o acidente de trânsito de veículos de carga ou passageiros? Na verdade, a proposta é apresentar para vocês que informações teremos num processo de investigação de acidentes, especificamente em veículos e empresas que tenham frotas. O que nós temos a mais do que um acidente qualquer? Então, essa que é a ideia, é saber que temos uma matéria-prima para investigação muito mais rica. Agora, antes da gente começar, para quem está aqui a primeira vez assistindo o nosso evento, aqui estão as nossas redes sociais. Dá um print na tela aí e depois você vai lá. Mas se você estiver aqui no YouTube, já se inscreve no nosso canal, aqui da Escola dos Peritos, já ativa o sininho, pelo menos você vai ser avisado de qualquer evento novo que a gente for apresentar. E claro, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, tanto da Escola dos Peritos quanto do Núcleo de Perícias, você estando nos seguindo nessas redes sociais, certamente você vai ser avisado de qualquer evento que a gente venha a ter. E no LinkedIn, seja o Márcio Montesani, que é onde a gente está transmitindo também, ou Núcleo de Perícias e Escola dos Peritos. Legal? Então vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo aqui. Aqui também tem os sites, seja do Núcleo de Perícias, da Escola dos Peritos. E o canal de podcast no Spotify, que é o Núcleocast. Então tem bastante áudios específicos desses eventos que nós transmitimos, com vários temas relacionados ao acidente de trânsito. Legal? Então, vamos lá. O nosso tema hoje, como investigar o acidente de trânsito de veículos de carga ou passageiro. Alguém aqui atua em empresa que tenha frota, seja veículo de carga, seja de passageiro, seja veículo leve? Manda um eu aqui só para eu saber quem está aqui participando. Agora, vamos lá. Principais características ao investigar um acidente com veículo de carga ou passageiro, em especial veículo, o veículo que se envolveu em um acidente da frota de uma empresa. Essa que é a proposta. Só arrumar aqui. Primeiro, por pertencerem à frota da empresa, existem vantagens operacionais que você pode trazer para o seu processo de investigação. Então, isso é muito importante. Se você atua numa empresa que tenha frota, então você tem em mãos muitas informações que vai tornar o seu processo de análise de investigação muito mais rico. Por exemplo, algumas informações ricas que você tem à sua disposição. Toda a informação, todo o histórico desse condutor, do condutor da sua empresa.
problemas médicos que ele teve, exames periódicos que ele faz, já pode apresentar alguma sinalização de algum indicativo de problema, tá? Então isso é interessante. Todos os cursos que esse motorista fez. Quanto tempo ele tem de experiência na sua empresa? Quanto tempo de experiência ele tem antes de entrar na sua empresa? Quanto tempo ele tem de experiência na sua empresa, agora, especificamente na condução desse tipo de veículo? Ele, de repente, ele estava acostumado a dirigir um caminhão trucado, agora você colocou um bitrem na mão dele? Então, não basta só ter a categoria E por 10 anos. O que interessa é quanto tempo ele tem de experiência na condução desse veículo que ele se envolveu no acidente. Então, olha só quanta informação você consegue extrair para traçar o perfil desse motorista. Então, experiência. Ele já teve alguma ocorrência anterior relacionada a acidentes? É interessante saber. Será que ele teve alguma ocorrência relacionada a infrações de trânsito? Porque dependendo do perfil da infração que ele tem uma constância de cometer, você também já começa a traçar uma fotografia desse condutor. Né? Tempo na direção. Quanto tempo ele está dirigindo esse veículo até a ocorrência do acidente? Como que está a jornada de trabalho desse motorista? Então, olha só quanta informação você pode extrair por ele ser um motorista da frota da sua empresa. Então, muitas vezes, um outro tipo de acidente, talvez você não tenha uma riqueza de informações como você vai ter do seu próprio motorista. Então, isso é importante para trazer para um processo de investigação. Histórico do seu veículo envolvido. Então, quando você comprou esse veículo? E como que está o histórico de manutenção desse veículo? Teve alguma manutenção que que você possa estabelecer um elo, um vínculo com a dinâmica desse acidente? Ele teve um problema de freio? Ele teve um problema de quebra de algum componente? Os motoristas ou o motorista em especial reclamou de algum problema? Esse problema foi corrigido? Você tem uma evidência de que esse problema foi solucionado? Será que esse veículo já teve sinistros anteriores a esse? Qual que é o histórico de utilização desse veículo? Será que esse veículo é só utilizado, por exemplo, para trechos rodoviários e agora começou a ser utilizado para trecho urbano? Então você tem todo um histórico de informações desse veículo. Então isso acaba sendo muito importante, porque você começa a trazer para o seu processo de investigação todo um histórico, seja do condutor, seja do veículo. Eu vou dar um exemplo de um caso que nós lidamos acho que foi alguns anos atrás, muito interessante. Era um semi-reboque, ele foi fazer uma curva, na verdade um retorno para entrar numa empresa, uma velocidade de 10 quilômetros por hora, nada muito além disso. O que aconteceu? No momento que ele foi fazer essa manobra a 10 quilômetros por hora, a quinta roda, os parafusos da quinta roda romperam e o semi-reboque, a carreta, se desprendeu e tombou. E foi tão interessante que essa fixação da quinta roda, ela tem uma resistência muito grande. Então, normalmente, quando tem um tombamento do semi-reboque da carreta, ele puxa o cavalo, os dois tombam junto. É uma coisa muito comum, uma situação muito comum. E nesse caso, não. Romperam os parafusos e só o semi-reboque tombou. O cavalo não. Então você tinha essa característica nada comum. Você tinha uma baixa velocidade, então você não podia estar falando sobre uma curva que ele fez muito rápido e tombou. Não era o caso. E aí pegamos esses parafusos, levamos para um laboratório e fizemos uma análise metalográfica desses parafusos e acusou o quê? Quebraram por fadiga. Fadiga no momento que você aperta, são parafusos que estão sujeitos à tração, né? A tração, porque você fixa ele, torção, porque você está rosqueando ele, parafusando, vamos dizer assim, fixando, e
Cisalhamento, porque o parafuso está aqui. Qualquer movimentação para frente e para trás do semi-reboque, ele é sujeito a esforços de cisalhamento. Então você tem vários tipos de esforços. E acusou que ele sofreu esforços por fadiga. E uma coisa muito interessante, o que nós buscamos? Históricos anteriores de acidentes com esse veículo, esse cavalo. Encontramos um acidente muito forte que ele se envolveu, colisão frontal. Então, o que aconteceu? Com essa colisão frontal, toda a carreta foi para cima da quinta roda. Gerou esforços de cisalhamento dos parafusos, esforços muito elevados, porém não rompeu naquele acidente. A quinta roda estava ok, só que os parafusos tinham passado por um esforço muito elevado. O que aconteceu? Momentos depois, nessa curva, eles romperam por fadiga. Qual foi a lição de tudo isso? Esse histórico passado nos ajudou a entender que a consequência desse acidente atual, que foi as quebras dos parafusos da quinta roda, tiveram um fator que contribuiu lá atrás, ou seja, um acidente que gerou esforços. E qual foi a ação corretiva e procedimento implantado na empresa? Qualquer veículo que se envolva no acidente, tem que trocar os parafusos da quinta roda, porque certamente eles sofreram esforços e você pode estar sujeito a um outro acidente muito mais grave. Só que nisso não era procedimento. Então, ou seja, numa avaliação rápida, numa avaliação de um acidente, houve um grande aprendizado que foi esse. Porque naquele momento do primeiro acidente, a quinta roda estava em funcionamento, estava ok. Só que você não tinha condições de avaliar como que estava a estrutura de cada parafuso desse. Então, olha que interessante, gerou um aprendizado. Todo acidente tem que trocar parafuso da quinta roda. O que vocês acharam desse case, né, dessa experiência? Ele é muito atípico, mas quantos já pensaram em ter que trocar o parafuso da quinta roda quando o veículo se envolve no acidente e você vai reparar esse veículo? Quantos? Quem quiser comentar, faça sua contribuição aqui. Outra informação que você vai extrair da sua empresa: trajeto, né, informações de trajeto. Aonde esse veículo estava? Para onde esse veículo ia? Então, ou seja, origem e destino. Perfil de trajeto rotineiro. Esse veículo, ele vai para onde sempre? Sempre ele faz esse trajeto? Sempre ele faz trajeto urbano? Sempre ele faz trajeto rodoviário? Porque com isso você começa a traçar o perfil de trajetória do veículo. Características do trajeto. Esse trajeto tem muita curva? Esse trajeto tem muita subida, muita descida? Esse trajeto tem muito congestionamento? Então, olha quanta informação você pode extrair da característica do trajeto, porque essa característica pode ter uma influência direta com a dinâmica do acidente. Um estudo da roteirização. Então, por exemplo, você tem uma suspeita que esse veículo perdeu o freio no acidente, não freou. Só que o trecho anterior é um trecho com um trecho em serra, muita curva, declive. Será que ele não ficou pisando no freio e aqueceu? Então, ou seja, as características do trajeto podem denunciar ou apresentar para você um fator contribuinte, que contribuiu para a ocorrência do acidente ou até foi determinante, né? Então, olha que comentário interessante do Paulo, né? É muito interessante essa questão da fadiga dos parafusos. É por esse motivo também que a substituição dos cintos de segurança é indicada após o acidente. É isso aí, Paulo. Porque no momento que você tem o acidente, o cinto de segurança, ele trava. Agora, trava o quê? O mecanismo mecânico do cinto. Não estou falando do pretensor, né? Que aí estourou, você tem que trocar mesmo, mas olha aqui, o sistema mecânico do cinto.
Quando tem um travamento e seu corpo sendo projetado para frente e travando, olha os esforços que você gera em todo o mecanismo dessa parte mecânica do cinto. E isso recomenda-se trocar. Por quê? Pode ter afetado de forma estrutural componentes do sistema de travamento. E no próximo acidente, será que ele já não está fadigado? Será que ele não está afetado? E aí? Por isso que é recomendado essa troca. Agora vem a pergunta, que vale 1 milhão. Quantos cintos são trocados na prática? Né? Então isso é importante. Então, olha só quanta informação você consegue extrair do veículo da frota da sua empresa. Olha só, informações do seu motorista, informações do seu veículo e informações desse trajeto, tá? Então, isso é muito importante. Por exemplo, é muito comum, às vezes, a análise, ela se concentra, eu digo assim, são várias camadas e níveis de análise. Você vai se aprofundando cada vez mais. Muitas vezes, a análise do acidente ela é restrita no primeiro patamar, vamos dizer assim. Ah, esse motorista habilitado? Ah, sim, ele tem categoria E. Ah, ok, era um semi-reboque, beleza. Aí você vai analisar, esse motorista ele está na empresa há 15 dias, tem categoria E, ok. Na empresa ele tem muito pouca experiência nesse veículo, e a experiência anterior dele era dirigir ônibus. Categoria E, mas dirigir ônibus. E aí? Então isso que é muito importante. Você começa a fazer uma investigação descendo níveis, se aprofundando cada vez mais numa avaliação de perfil de cada elemento que tem uma relação direta com o acidente. Então, ou seja, o condutor, vamos investigar a fundo esse condutor. Por exemplo, um condutor que tem um histórico de infração de trânsito relacionado à velocidade. Poxa, toda hora ele toma uma multinha de velocidade, você já tem que ficar atento. Será que ele não tem um perfil de condução mais agressiva? E com isso, ele está mais rápido do que devia, logo no momento que ele precisou frear, não deu tempo, porque a velocidade média dele é sempre mais alta. Então, tudo isso são indicadores que vão te denunciar ou te ajudar a traçar caminhos de investigação e aprofundamento do seu estudo de acidentes, tá? Agora, então, eu falei algumas coisas relacionadas a informações que você pode extrair da sua empresa. Agora, todo o processo de investigação de um acidente, de um veículo, de uma frota de uma empresa, recai em algumas coisas que eu já falei em alguns outros eventos, mas eu costumo dar uma ressaltada, porque a qualidade do seu trabalho e muitas vezes a conclusão de uma investigação de acidente, ela recai na qualidade da matéria-prima dos elementos coletados. Então, primeira etapa, velocidade na comunicação. Ou seja, tenha um plano emergencial de acidentes. O que é isso? Aconteceu um acidente, você sabe o que fazer. Ou seja, por quê e para quê, né? Isso que é muito importante. Então, esse plano emergencial, ele serve justamente para saber exatamente o que fazer quando ocorre um acidente mais grave. Poxa, aconteceu um acidente gravíssimo. Você sabe o que fazer, para quem ligar, o que fazer, quem tem que ir para o local, o que essa pessoa que vai para o local tem que fazer. Ou seja, você consegue desenvolver várias ações para isso. Então, isso que é muito importante. Isso que é muito importante. Então, vamos lá. Fluxo de atendimento do acidente de trânsito na empresa. Aconteceu um acidente. A empresa, ela tem que receber uma informação sobre isso. E essa informação vem como? O sistema de gerenciamento de risco, acusa que tem algum evento grave. Ok, o sistema avisou. Ou o motorista ligou. Ou alguém ligou para sua empresa. E se o motorista estiver machucado, quem que liga?
Ou passou um WhatsApp para a empresa, ó, bati o caminhão, né? Então a empresa ela tem que ter um canal para que ela possa receber essa informação, seja pelo seu motorista, seja pelo um sistema instalado no veículo, seja por uma comunicação visual que está estampada no veículo. Em caso de acidente, ligue para esse número. Então isso é muito importante, porque quanto mais rápida a empresa recebe a informação do acidente, mais rápido ela consegue agir. Quem atende ou recebe essa informação? É um atendente da área de gerenciamento de riscos? É o número que ligou, essa pessoa atende e ela sabe o que fazer? É o chefe dele? O motorista vai ligar para o chefe dele? Ou, fora do horário comercial, é o porteiro, é o segurança que vai atender a ligação de quem fizer para a empresa? Agora, isso que é muito importante. Eu preciso ter um atendente? Não, independente do fluxo que você defina, né? Esse fluxo tem que ter um procedimento. Se é o fora do horário, é o porteiro, é o segurança que vai atender, é o chefe dele que vai atender, ou tem um atendente, independente de quem atenda, você tem que ter um procedimento. Ou seja, essas pessoas têm que passar por um treinamento sobre script de atendimento. Esse script de atendimento nada mais é do que são perguntas poderosas para serem feitas para o motorista ou para quem entrar em contato informando sobre o acidente. Então, isso é muito importante você fazer essas perguntas. Por quê? Esse script de atendimento, essa pessoa que está treinada, ela vai coletar o máximo de informações. Ou seja, aonde for, porque não adianta você receber a informação de que seu veículo se envolveu num acidente grave, porque vem a pergunta. Se essa pessoa não estiver bem treinada, se ela não perguntar onde foi o acidente, é a pergunta básica, mas aonde foi o acidente? Ah, legal, me dá uma referência, porque pode ter sido na BR-381. E aí? Altura de qual quilômetro? Que cidade que é aí? Tem alguma referência? Né? Então eu preciso a localização do acidente. Eu preciso saber, tem gente machucada? Né? Alguém se machucou nesse acidente? Quantos veículos envolvidos nesse acidente? Qual o estado de cada veículo? Teve algum vazamento de produto químico? Teve vazamento de combustível? Tem algum rio, algum córrego aí? Estou pensando já no problema ambiental. Então, você precisa aprender criar perguntas poderosas para serem aplicadas para essas pessoas que fazem o atendimento, para que elas possam coletar o máximo de informação. Com essa informação, ela parte para o estágio seguinte. Para quem que ela deve ligar? Quem deve receber esse apanhado de informações que ela coletou? Por quê? Porque quando ela ligar para alguém passando essa informação, essa pessoa, e nesse fluxo, você tem que saber quem tem poder de tomada de decisão. Quem for receber esse monte de informação, ele tem que tomar algumas decisões. Opa, o acidente é muito grave. Vamos acionar o núcleo de perícias para ir lá fazer um trabalho. Ah, vazou combustível. Eu preciso acionar uma empresa para remediar essa situação, para não gerar um problema ambiental. Então, com essa coleta de informações, alguém tem que tomar uma decisão. Porém, esse fluxo traçado faz com que, do momento que acontece o acidente, essa informação vai ter um fluxo e chegar para alguém que vai coletar as informações e essa pessoa encaminha para alguém que vai tomar a decisão. Faz sentido isso para vocês? Né? Então, o que vocês acham? Faz sentido esse fluxo? Porque quanto mais rápido a informação chegar, mais rápido será a decisão e mais rápidos serão os acionamentos. Por exemplo, tem seguradora envolvida? Eu vou acionar a seguradora. Vazamento de produto químico? Eu tenho que ir rápido, porque eu posso gerar um problema ambiental que fecha a minha empresa. Ou aciono o núcleo de perícias para ir lá desenvolver um trabalho. Então, olha o que essa velocidade vai me proporcionar. Uma tomada de decisão rápida, assertiva
E se é um trabalho de perícia, eu vou ter a chance de chegar rápido no local. Para quê? Para coletar as maiores e as principais informações e vestígios do acidente, para que eu tenha uma matéria-prima cada vez mais rica. O que vocês acham? Faz sentido isso? Legal. Eu criei esse fluxo, tá? Esse fluxo. Agora, eu preciso o quê? Ter profissionais internos preparados. Isso é muito importante. Eu preciso ter pessoas preparadas, porque alguém vai ter que ir para o local do acidente. Quem atende ao seu acidente está preparado? Ele tem conhecimento? Ele fez curso? Ele sabe o que fazer no local do acidente? Ele tem uma formação adequada? Ou seja, ele vai para o local. E aí? O que tem que olhar? Que foto que tem que tirar? O que tem que checar? Ele sabe medir uma marca de frenagem? Então, ou seja, olha quanta informação relevante. Quem seria o responsável por investigar esse acidente na sua empresa? Existe a pessoa certa que tem que ir para o local do acidente? E na filial da sua empresa? Quem que vai para o local do seu acidente? Então, olha só como é importante você definir um plano emergencial não só para a matriz, mas para todas as suas filiais. Acontecer um acidente, quem vai? E se for fora de horário comercial, e você tiver veículos rodando, e aí? Quem vai para o local? Quem está de plantão? Então, isso é muito importante, para que na hora que aconteça, as decisões sejam rápidas e existe um fluxo operacional que funciona. A pessoa já sabe que é ela que vai para o local. E principalmente, não é só ir para o local do acidente, ela sabe o que fazer no local. E aí vem a pergunta: quanto a sua empresa investe em capacitação para esse profissional? Será que qualquer curso, qualquer investimento para um profissional desse é caro? Se ele tiver capacidade para ir no local, coletar as informações corretas, muitas vezes esse trabalho é o que vai sustentar uma defesa de uma empresa. Vai fazer com que ela evite que ela perca muito dinheiro, e dependendo do acidente, milhões. Um único profissional que consegue desenvolver um trabalho adequado, uma coleta adequada. Então, qualquer capacitação, qualquer investimento que você fizer nos profissionais da sua empresa, um acidente que ele consiga resolver, paga tudo isso por muitos anos, eu tenho certeza disso. Então, não é custo, não é gasto, é um grande investimento, com retorno certo. Legal? Agora, antes de continuar, quem está assistindo a gente pelo canal da Escola dos Peritos, clica ali se inscreve no nosso canal, quem não está inscrito ainda, para você estar acompanhando aí o nosso trabalho periódico. E se você está gostando do que a gente está falando até agora, já aperta o joinha, seja no Escola dos Peritos, seja aqui no LinkedIn, manda um joinha aí, porque isso é muito importante para acaba engajando mais os nossos vídeos e ampliando mais o processo de divulgação dele, tá, pessoal? Então, olha só, agora falamos desse profissional, porque ele tem que saber o que vai fazer no local. Estudo de local. E aí, legal, ele foi lá para o local, ele sabe o que fazer. Então, ele começa. Aqui eu vou dar só uma apanhada rápida e geral de alguns aspectos que são relevantes. Ele vai para o local. O acidente foi durante o dia ou foi durante a noite? Foi durante a noite, só que ele chegou durante o dia. Será que a análise noturna tem características que são relevantes? Então, muitas vezes, você vai lá durante o dia, mas de repente você tem que voltar à noite para saber se tem se o local, a sinalização remete a alguma característica que pode ter sido determinante para a ocorrência do acidente. Então, ó quanto elemento interessante. Amanhecer. Olha só, o sol. Só que
O acidente aconteceu às 6 da manhã, o sol estava nascendo. E o fenômeno do ofuscamento pode ter acontecido? Pode. Só que você chegou no local do acidente 3 da tarde. Como que você vai saber que existia a possibilidade de ofuscamento do sol? Você está 3 da tarde. O que você vai usar? Uma bússola. Lembram da bússola? Ela aponta para o norte, para quem não lembra. O que você vai fazer? Coloca a bússola e o celular hoje tem aplicativos aqui de bússola. Então você vai para o local e analisa. Será que o sol ali na frente, conforme essa imagem aqui, de repente você posiciona a sua bússola e você descobre que ali na frente é o leste. Significa que o sol nasce ali. Mas essa foto que a gente está vendo, de repente é na hora do acidente, 6 da manhã. Só que eu tô indo 6 da tarde, o sol está lá atrás. Então, com essa bússola, eu já consigo gerar uma suspeita que o sol nasce ali na frente. O horário do acidente foi logo cedo. E eu tenho que ponderar que existe a possibilidade de ofuscamento na ocorrência desse acidente. Então, olha quanta informação importante. O anoitecer. De repente, eu cheguei lá durante o dia. O anoitecer pode ter características relevantes. Tempo bom ou chuva? Eu cheguei lá, tinha parado a chuva, e de repente, no momento de chuva, gera empoçamento de água, gera aquaplanagem. Olha quanta informação relevante você levanta no local do acidente. Porque olha só essa imagem número 1, essa de cima. A pista tá bonitinha, só que quando aconteceu o acidente, estava chovendo muito. Pode empoçar água e eu não estou vendo. Então é muito interessante eu analisar as condições reais do acidente, seja dia da semana e horário que aconteceu o acidente. E condições climáticas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que você, né, cada um aqui está numa cidade, né? Quem quiser escrever aqui, escreve a cidade e o estado de onde você é, só para saber da onde que você está falando. Mas imagina, eu chego na sua cidade, sexta-feira à noite, tem o bailão, né? A festa de não sei do que. Sexta à noite. Toda sexta-feira à noite tem essa festa. Agora, o acidente aconteceu às 10 da noite, o horário que está bombando essa festa de sexta-feira à noite. Aconteceu sexta-feira, 10 horas da noite. A condição de tráfego local é uma, porque tem o bailão da sexta-noite. Se eu for nesse local sábado de manhã, domingo, ou numa terça-feira, meio-dia, as condições não são as mesmas. Eu não consigo extrair as informações reais de tráfego. Local com escola. Se eu for no horário de entrada e saída da escola, é uma característica. Se eu for outro horário, é uma outra característica. Então, olha como essa informação acaba mudando e muito. Acaba mudando muito. Então, ou seja, a característica do momento que aconteceu o acidente são muito relevantes. Tá? Então, olha só como isso é muito importante. E aí? Tinha granizo, neve. Será que isso influencia no acidente? Porque no momento do acidente, granizo, neve. Eu cheguei 5, 6 horas depois, sol, isso derreteu. O máximo que eu vou encontrar é uma pista molhada. Olha quanto elemento que pode ter uma relação direta com a ocorrência. Neblina, fumaça, isso é pior. No momento do acidente tinha neblina, tinha fumaça. Cheguei 5 horas depois, não tem nada. Então eu não posso assumir como característica verdadeira esse cenário que eu estou vendo 6 horas depois. Eu estou tendo uma informação que tinha fumaça. Eu vou dar uma olhada ao redor da pista, tem pontos de queimada. Opa, a fumaça justifica. Ou neblina, de repente são trechos que é comum ter neblina nesse horário. Então eu já sei que esse elemento que eu não estou vendo agora pode ter contribuído para a ocorrência do acidente. Então olha quanta informação é relevante. Pista simples, pista dupla, né? Características da pista, geometria da pista. Placas de velocidade, então é importante, qual a velocidade máxima permitida no local? Então olha quanta informação de relevância eu posso extrair do local. Então isso
acaba contribuindo para o seu processo de análise. Aí você entra no aspecto de sinalização horizontal. Tinha linha contínua, linha seccionada, linha contínua, linha seccionada, dupla contínua. E aí? Obras. O acidente aconteceu num trecho em obras. E aí? O que significa isso? O problema não é a obra. O problema é antes da obra. Será que esse local estava devidamente sinalizado? O que vocês acham? Será que estava devidamente sinalizado? E aí que é o problema. Muitas vezes a causa determinante do acidente foi a falta de sinalização. Quando ele chegou, não dava mais tempo de acionar um freio, tudo, desviar e aconteceu o acidente. Tá? Estudo do veículo. Olha só como isso é importante. Porque eu tô falando do acidente de um veículo da minha frota, mas e o outro veículo envolvido? Eu também tenho que analisar como que estão as condições do pneu. Então, se eu entender que tem um pneu muito desgastado, o acidente aconteceu numa curva, pista molhada ou chovendo, opa, esse pneu pode ter sua parcela de contribuição para a ocorrência do acidente. Então, isso é muito importante. Luzes, será que estão todas em funcionamento? No meu veículo eu consigo analisar e no outro nem sempre você consegue analisar. Freios. Aqui, se você tem uma suspeita de problemas de freio, você também vai analisar o histórico de manutenção do seu veículo. Então, isso é muito importante. E muitas vezes é muito comum, eu já vi muito isso. Ah, o freio deve ter falhado porque não deixou marca de frenagem. Se o veículo tem ABS, talvez ele não vai deixar mesmo marca de frenagem. Então, é muito importante você ter conhecimento sobre o veículo para saber, de repente, as condições de dinâmica. Ah, não tem marca de frenagem porque também não deveria ter, né? Então, porque ele não vai travar e o sistema ABS não deixaria o que travasse. Então, são elementos que vão te ajudar muito. Suspensão. Ah, o veículo tombou, o veículo capotou. Poxa, será que tem algum item da suspensão danificado? Será que quebrou um grampo desse feixe de molas? Com isso, correu o feixe de molas, perdeu a estabilidade e tombou? Será que danificou algum sistema pneumático do caminhão? Só que aí é muito interessante. Essas análises mecânicas, é muito comum ela te levar para um erro de estudo. Você vê, por exemplo, um grampo de um feixe de molas quebrado. Aí você fala, ah, legal, quebrou o grampo, por isso correu a mola e ele tombou. Só que, de repente, esse grampo quebrou quando ele estava no processo de tombamento. Ele iniciou um tombamento numa curva por excesso de velocidade, teve todo o apoio naquela suspensão daquele lado, rompeu o grampo. Então, ou seja, o rompimento foi consequência de um processo de tombamento e não a causa determinante. Então tem que tomar muito cuidado, porque a falha, o rompimento de algum item mecânico, ele pode não ter sido o agente causador, e sim ele quebrou como consequência do acidente. Então tem que tomar muito cuidado para você não ter um erro de análise, né, invertendo a sequência aí de danos dos componentes. Faz sentido isso aí, pessoal? Comenta aí. Sistema de direção, a mesma coisa. O veículo, ele atinge, por exemplo, uma guia, alguma coisa, deforma uma barra de direção, tal, e rompe, e aí, qual que é a explicação? Ah, essa barra rompeu, por isso que ele perdeu o controle, saiu fora da pista e teve um acidente. E, na verdade, essa barra só rompeu porque o veículo bateu, né, e gerou um esforço e rompeu essa barra. Então a quebra dela foi consequência de um impacto e não a causa da perda de controle e o acidente, né? Então isso que é muito importante nessas análises, né? E quando você está analisando o condutor, naquela parte inicial que eu comentei com vocês, naquela parte inicial a gente tinha o quê? O perfil desse motorista, eu puxo a ficha dele na empresa. Problemas médicos, outros eventos,
a real experiência que ele tem nesse veículo, na empresa ou experiências anteriores, né? Então, e é isso aí. Se o conteúdo está fazendo sentido, manda um joinha aqui no YouTube, para quem não mandou ainda, se inscreve no nosso canal. Quem está aqui no LinkedIn também, manda um joinha, que esse joinha me ajuda muito. Então, quando você analisa o comportamento humano, imagina, o excesso de velocidade pode fazer muito sentido para a ocorrência do acidente. E esse excesso de velocidade, de repente você vai analisar o perfil desse motorista nas operações da sua empresa e você vai ver que ele é um candidato que toda hora tem uma multinha por excesso de velocidade. Então você já vê que ele tem um perfil de condução muito mais agressiva, né? Então isso que é um grande problema. Agora, jornada de trabalho. Poxa, será que ele dormiu no volante? Será que ele estava cansado? Quanto tempo ele está pilotando esse caminhão, esse ônibus? Então, são informações totalmente relevantes. Ó, uma pergunta do Luiz aqui. Ô Luiz, você me faz uma pergunta difícil, hein? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É mais ou menos isso sua pergunta, hein, Luiz? Como saber, o grampo quebrou ou quebrou no tombamento? É uma boa pergunta. Então, vamos fazer uma análise. Se o grampo quebrou antes, né, o grampo rompeu, ele quebrou, o que vai acontecer quando ele entrar na curva? O feixe de molas vai correr, né? Vai correr. Como ele correu, ele vai ter um tombamento, certo? E isso é muito interessante porque você vai analisar muitas vezes o posicionamento, porque muitas vezes se ele quebrou antes, ele quebra e ele muitas vezes escapa esse grampo ou vai ficar de alguma outra forma pedaços dele ou partes dele antes. Ou outra situação, quando você, por exemplo, ele vai tombar. Na hora que ele começa a ter o apoio dele sobre uma roda, gera o esforço e você tem um rompimento. Então, às vezes, a característica da quebra denuncia o lado que esse esforço foi gerado. Então, poxa, gerou um esforço no tombamento que empurrou esse grampo. Então, a característica da fratura pode te auxiliar nisso daí. Tá? Então, são formas aí de você analisar o grampo. Terminal de direção. Se ele quebrou antes, imagina, ele quebrou, ele não pode estar deformado. Porque se o terminal de direção está deformado, significa que ele recebeu o impacto, deformou e quebrou. Então, ele não pode ter quebrado antes, porque ele recebeu o impacto para deformar. Então, quando o terminal de direção está deformado, significa que ele quebrou depois, porque ele precisou receber o impacto, deformar e romper. Então, é uma análise que você faz diretamente no terminal de direção, tá? Então, assim, casos e casos, né? Não sei se fez sentido isso, viu, Luiz? Vamos continuar aqui. Qualquer dúvida, vamos perguntando aqui que eu tendo a resposta, eu já falo agora, senão fico devendo e a gente te manda depois. Sono, é isso. O sono pode ter uma relação com jornada de trabalho, pode ter uma relação com acidente aconteceu depois do almoço, aonde ele almoçou e o que ele almoçou, tá? Ele pode ter uma relação com remédios que ele toma, ele pode ter uma relação com, muitas vezes, diabetes, né? Então, ou seja, pode ter relação com... E o histórico médico pode te sinalizar... O histórico médico, jornada de trabalho, pode te sinalizar alguma coisa nessa linha. Álcool, remédio, mal súbito. Então, isso aí vai dar uma relação direta com as reações dessa pessoa. Então, de repente, você vai ter um histórico médico, que ele toma um remédio, ele tem um problema de saúde que pode remeter a essa situação. Ou uma situação que você talvez não vai ter o controle, que é o uso do álcool. Distração no volante. Então, a gente já sabe, hoje, a distração no volante, em especial pelo uso do celular, é cada vez pior. É cada vez pior. Então, a gente sabe que
muitos acidentes são ocasionados por isso. Então, você não vai ter muitas vezes evidências que ocorreu uma distração, mas é um item de análise que você não pode desprezar. Você tem que pensar nessa possibilidade. E muitas vezes existem trocas de mensagem com alguém da empresa bem no horário que aconteceu o acidente. Então, isso infelizmente é o que acaba denunciando o uso do celular. Ou aconteceu um acidente, ele foi para o hospital, a empresa faz a retenção desse aparelho e vai analisar. Às vezes o aparelho é da empresa e vai ver que ele trocou mensagem bem no horário que aconteceu o acidente. Então já começa a reforçar essa possibilidade de ter sido o agente causador essa distração, né? E algumas situações que aí refere-se à parte comportamental do motorista, que é realmente a própria imprudência que ele pode cometer num local específico, e nesse caso específico você vê, tem uma ultrapassagem em local indevido, e muitas vezes esse local indevido pode dar realmente causa ao acidente, né? E uma coisa bem interessante que eu trouxe aqui, até para fazer o fechamento nesse nosso bate-papo, é o que eu chamo de contos e causos, né? É justamente para você, para te gerar uma reflexão. Porque quem lida com o processo de análise e investigação de acidentes, você tem que ser uma pessoa isenta de pré-julgamentos. O que são pré-julgamentos? E eu tenho certeza que todo mundo, não é fácil você tirar o pré-julgamento desse seu corpo, né, da sua mente. Por exemplo, você vê um acidente, um Camaro e uma Kombi, né? Um Camaro e uma Kombi. Você olha e já fala, nossa, o que esse playboy fez de errado, hein? O que esse playboy do Camaro fez de errado? Devia estar voando, devia estar indo muito rápido. Então, muitas vezes, a gente, sem analisar o acidente, você já prejulga, né? Então, ou tem alguém, um famoso que se envolveu no acidente, já vem na sua cabeça, esse cara bebeu, esse cara devia estar 300 por hora, olha só, ele é um playboy. Então, a gente prejulga muito isso, você tem que tirar. E eu trouxe esse caos aqui, muito interessante, talvez alguns de vocês já conheçam, mas ele é muito famoso pelo desfecho da história. Olha, eu vou ler para vocês. É o conto do sorvete de baunilha, tá? O gerente da divisão de carros Pontiac da General Motors dos Estados Unidos recebe uma curiosa carta de reclamação de um cliente. Então, ou seja, a Pontiac é uma empresa, né, é uma marca de uma das divisões da General Motors dos Estados Unidos. Então, ele recebeu uma carta, a área de reclamação do cliente. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Esta é a segunda vez que mando uma carta para vocês e não os culpo por não me responder. Eu posso parecer louco, mas o fato é que nós temos uma tradição em nossa família, que é a de tomar sorvete depois do jantar. Repetimos esse hábito todas as noites, variando apenas o tipo de sorvete. E eu sou encarregado de ir comprá-lo, né? Recentemente, comprei um novo Pontiac. E desde então, minhas idas à sorveteria se transformaram num problema. Sempre que eu compro sorvete de baunilha, quando volto da sorveteria para casa, o carro não funciona. Se comprar qualquer outro tipo de sorvete, o carro funciona normalmente. Os senhores devem achar que eu estou realmente louco, mas não importa o quão tola possa parecer minha reclamação. O fato é que estou muito irritado com o meu Pontiac modelo 1999. Então, a questão era, toda vez ele era o responsável por comprar o sorvete na casa dele. Só que o dia que ele compra o sorvete de baunilha, o carro não pega. Quando ele compra um sorvete de morango, ok, mas quando ele compra o sorvete de baunilha, não pega. E aí? É maluco isso? Alguém já ouviu essa história? Continuando, né? A carta gerou tantas piadas do pessoal da Pontiac que o presidente da empresa acabou recebendo uma cópia da reclamação
e resolveu levar o assunto a sério e mandou um engenheiro especializado da Pontiac conversar com o autor da carta. Falou: é muito absurdo, mas, né, vamos levar a sério essa reclamação. E ele foi lá. O engenheiro sugeriu sabor de baunilha para testar a reclamação e o carro não funcionou. Ou seja, ele foi com o proprietário comprar sorvete de baunilha, especificamente de baunilha, e o carro não funcionou mesmo. O funcionário da General Motors voltou nos dias seguintes, à mesma hora, fez o mesmo trajeto no mesmo carro, só variou, a única variável foi o sabor do sorvete. Mais uma vez, o carro só não pegava na volta quando o sabor era baunilha. Quando ele escolhia outro sabor, o carro funcionava. Ó que maluco, pessoal. O problema acabou virando uma obsessão para esse engenheiro, que passou a fazer experiências diárias, anotando todos os detalhes possíveis, porque o problema era o sorvete de baunilha. O de morango, o carro funcionava bem. Depois de 2 semanas, ele chegou à primeira grande descoberta. Olha que maluco, pessoal. Quando ele escolhia o sorvete de baunilha, o comprador gastava menos tempo, já que esse tipo de sorvete estava bem na frente lá da sorveteria. Então, ele era o primeiro sorvete na disposição de sabores. Então, quando ele comprava o baunilha, era mais rápido o processo de compra, porque ele estava mais próximo. E aí, então, ou seja, ele achou um fator diferente. O de baunilha fazia com que o tempo de ida e volta até o carro fosse menor. Então ele já identificou um fator diferencial com relação a outros sabores que estavam mais distantes lá na sorveteria. Examinando o carro, o engenheiro fez uma nova descoberta. Como o tempo de compra era muito mais reduzido no caso do sorvete de baunilha, em comparação com os outros sabores, o motor não chegava a esfriar, porque ele ia e voltava muito rápido. Como o motor não chegava a esfriar, com isso os vapores de combustível não se dissipavam, impedindo que a nova partida fosse instantânea. E aí, pessoal? Não prejulgue nada, ninguém, nenhuma informação. E aí, o que vocês acharam dessa história? Que é uma história verídica mesmo, que aconteceu lá nos anos de 1999 nos Estados Unidos e ficou muito famosa pela característica que envolveu uma indústria automobilística, toda a engenharia e uma reclamação absurda, que o sabor do sorvete influenciou diretamente no defeito do veículo. Só que o fator adverso era justamente o tempo que ele fazia a compra, o tempo de ir e voltar, e o sorvete de baunilha fazia com que o processo mais rápido e o motor não esfriava o suficiente. Então, num processo de investigação, é isso. Não prejulgue nada, não prejulgue ninguém e não prejulgue nenhuma informação, por mais absurda que seja. Faça a recepção de todas as informações, ouça a todos envolvidos, testemunhas, não prejulgue nenhum tipo de informação, porque por mais absurdo que possa ser, pode estar aí a causa para análise e identificação da causa efetiva do acidente. E aí? Escreve aqui, o que vocês acharam dessa história maluca? Alguém já conhecia ou ninguém conhecia essa história? Quando você vai escrevendo aí, já aproveita, manda um joinha aqui no YouTube, manda um joinha aqui no LinkedIn. Quero saber o que vocês acharam desse nosso bate-papo hoje. Então, pessoal, hoje eu queria trazer esses elementos adicionais num processo de investigação de acidente de frotas, né? Seja transporte de cargas, seja transporte de passageiros, mas
são informações muito mais ricas que você muitas vezes pode extrair dentro da sua empresa, não necessariamente no local do acidente, mas dentro da sua empresa, você pode ter uma matéria-prima muito rica para o seu processo de investigação de acidentes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Toda terça-feira nós estamos aqui nesse horário com um tema novo. Para quem está aqui a primeira vez, eu vou pôr aqui na sequência as nossas redes sociais. Essa semana nós encerramos, a gente iniciou semana passada, nós abrimos mais uma turma do curso Perito em Acidentes de Trânsito. Para quem ainda não fez, para quem se interessa, para quem quer iniciar o processo de análise e investigação de acidentes, ele é um curso que é o pontapé inicial, é o curso básico da onde você começa e aonde eu apresento ferramentas para você aprender e iniciar nesse processo de investigação e perícia. Legal? A partir da próxima semana, a gente vai estar disponibilizando muito mais informações sobre outros cursos na área de fraudes, que nós vamos apresentar para vocês, na área de fraudes envolvendo acidentes de trânsito, problemas mecânicos e a parte de incêndio. Então, é um curso bem interessante isso. E ao longo do mês de outubro, para quem já fez o curso Perito em Acidentes de Trânsito e quer dar um upgrade, eu vou lançar um curso avançado de cálculo voltado a acidentes de trânsito. É um curso que você vai ter que afiar o seu machado aí na matemática e física, porque eu vou apresentar cálculos avançados, tá? Eu não entro em cálculos avançados nesse curso de perito em acidentes, porque muitas pessoas talvez vão ter dificuldades e nem é o objetivo ela avançar muito em processos de cálculo. Então, a gente vai apresentar um novo curso para o mês que vem, específico só de cálculo. Legal? Então é isso aí, pessoal. Aqui eu vou deixar as nossas redes sociais. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela participação de vocês e em breve aguardo vocês em novos eventos aqui do Núcleo de Perícias da Escola dos Peritos. Obrigado, pessoal. Boa tarde aí a todos.